povo do YouTube, estamos iniciando aqui mais um Day Reviews e hoje nós vamos estar falando de uma trilogia do gênero comédia, Se Beber Não Case. A gente pisou na bola. Do que você tá falando? Da festa de despedida de solteiro é que as coisas saíram do controle e aí... Puxa, perdemos o Doug. Vamos começar, é claro, pelo primeiro filme lançado em 2009, que foi dirigido por Todd Phillips e protagonizado por Zach Galifianakis, por Ed Helms e Brandon Cooper. A história do filme é a seguinte: antes de se casar, Doug vai a Las Vegas em companhia do irmão meio afetado de sua irmã e seus dois melhores amigos para curtir uma despedida de solteiro. Mas o que acontece é que o trio de amigos de Doug acorda no dia seguinte sem se lembrar de nada do que fizeram na noite passada e pior, sem saber onde Doug está. Dessa maneira, seguimos o trio que tem 40 horas para achar Doug e levá-lo ao seu casamento. Mas quanto mais eles procuram um amigo, mais eles descobrem as bizarrices que fizeram na noite passada. Então, o senhor quer dizer que eu fui estuprado ontem à noite? Na verdade... Já vamos começar essa review falando que Se Beber Não Case foi sem dúvida uma das melhores e mais originais comédias da década passada. Sério, tudo no filme funciona, principalmente o foco que é a comédia. O filme tem um humor ácido que é utilizado de maneira extremamente eficiente, que somado ao trabalho do elenco em que cada ator interpreta seu personagem da maneira exata que eles pedem, faz com que nos divertimos a cada minuto durante a trama. Mas no que o filme se sobressai como um todo é dentro do seu roteiro, que é extremamente bem escrito e, como disse, muito original. O fato de que os personagens vão descobrindo os atos que fizeram durante a noite prendem a nossa atenção, aumentando nossa curiosidade conforme a história nos é revelada. O roteiro nos permite amarmos aqueles personagens e torcermos para que tudo dê certo durante a trama. Os mistérios que o filme nos traz são bem feitos e tudo no final tem uma ligação lógica. É claro, apesar de alguns exageros, que num palavreado bem claro, filmes como esse têm que possuir exageros. E Se Beber Não Case faz isso de maneira fenomenal, como uma das melhores partes do filme, que é a participação de Mike Tyson interpretando ele mesmo. Agora todos. Oh, Lord. Meu Deus! Se Beber Não Case é uma deliciosa comédia e poderia ficar fixada em nossas mentes apenas como isso, uma excelente comédia. Mas infelizmente esse filme também ficou marcado por outra coisa, uma coisa negativa por culpa de suas sequências. Como disse, o roteiro do filme é muito bem escrito e parte desse elogio é o fato dele ser um filme muito fechadinho, ou seja, ele termina nele mesmo, não havendo ganchos ou, num palavreado mais claro, possibilidades de uma sequência. Mas todos nós conhecemos Hollywood e é claro que o filme teve sim uma sequência trazendo o mesmo diretor e o mesmo elenco. Uma sequência que foi prometida que seria superior ao primeiro e que o diretor comparou com a qualidade de O Poderoso Chefão, mas a realidade foi bem diferente, pois o filme é literalmente apenas um filme caça-níquel para se aproveitar do sucesso do primeiro filme. E o pior, parece que o diretor e os roteiristas ficaram com medo e literalmente copiaram na cara dura a história do primeiro filme. Sério, não vale nem a pena eu fazer um resumo da história desse segundo filme, porque a história é muito parecida com o primeiro, trocando apenas Las Vegas por Bangkok. Dessa vez o casamento é do Stu e não do Doug, e o desaparecido que o trio protagonista procura agora é o irmão da noiva. Ainda temos que achar o Ted. Ai, gente... O filme até que começa bem, por mais que seja nítido que eles vão viver o mesmo do primeiro filme. Mas conforme o filme anda, ele vai se enfraquecendo, principalmente se você tiver o primeiro filme fresco na cabeça, pois você começa a notar que tudo é muito similar. O elenco mais uma vez trabalha bem e sinceramente a atuação deles carrega o filme nas costas, pois se o maior elogio do primeiro filme é o roteiro, nesse o roteiro é o maior defeito, pois ele pega apenas o roteiro do primeiro filme e dá só uma mascarada de filme novo. Sério, é muito triste ver a cara de pau do diretor, já que tudo é muito parecido do início até o desfecho final, com o Stu descobrindo tudo no último minuto. A comédia aqui ainda funciona, mas também não é tão bem feita quanto no primeiro filme, já que no primeiro filme se é utilizado um humor negro inteligente e bem utilizado. Nessa sequência eles forçam mais a barra, utilizando um humor mais apelativo. E as tiradas não são tão bem incluídas e o filme traz pouquíssimas adições interessantes, sendo talvez a melhor novidade o macaco traficante, mas infelizmente ele é pouco utilizado no filme.
Claro que esse segundo filme diverte e é muito legal ver os personagens do primeiro filme em uma nova trama, por mais que seja muito tosco eles viverem as mesmas situações absurdas que eles viveram no primeiro filme. Mas é indiscutível que esse segundo filme ficou muito aquém do primeiro filme, sendo por medo ou preguiça dos desenvolvedores de tentar criar algo novo com a pegada do primeiro filme. Mas infelizmente nós vemos um filme medroso que literalmente copia tudo do primeiro filme. Mas mesmo com todos os seus defeitos, Se Beber Não Case Parte 2 também é tão fechadinho quanto o primeiro, e adivinha, ele também não dá espaço nenhum para sequências. Mas adivinha? Fizeram um terceiro filme! Mas pelo menos nesse eles tentaram algo novo, que já também cagou com o título colocado no Brasil, pois o filme não tem casamento. Mas vamos logo falar da história do filme, que é a seguinte: após a morte do pai de Alan, a família dele decide interná-lo e conta com a ajuda de seus 3 melhores amigos para ajudar nesse momento. Durante a viagem, o quarteto é atacado por um perigoso criminoso que quer saber a localização de Leslie Shaw, outro perigoso criminoso que apareceu nos filmes anteriores e que acabou de fugir da cadeia. Sem saber dessa informação, o criminoso sequestra Doug e exige que o trio traga a ele Leslie Shaw. E dessa maneira seguimos o trio em mais uma louca aventura, só que dessa vez as suas ações podem custar suas vidas. Antes de eu começar a review propriamente dita, eu quero fazer um comentáriozinho sobre esse filme, porque na sinopse dele tá um comentáriozinho muito tosco que tá lá: o diretor Todd Phillips nos traz a conclusão épica dessa comédia. Que conclusão, mano! Esse filme não é Senhor dos Anéis, que a história só termina no terceiro filme. A história terminou em todos os filmes anteriores. Esse filme não tinha por que existir. Como repito, esse terceiro filme é tão caça-níquel quanto o segundo. Ele só tá chupinhando o sucesso de uma comédia. Não tenta passar que é algo épico. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos começar de uma vez a review do filme. Duas coisas interessantes vale se ressaltar sobre o roteiro desse filme. Primeiramente é que ele tenta dar uma apagada na história do segundo filme, mesmo que alguns detalhes da trama do segundo sejam citadas nele, fazendo meio que uma sequência que se liga diretamente com a trama do primeiro. E segundo é o fato de que essa sequência parece aquelas sequências que são feitas muito tempo depois do primeiro filme, meio que tentando se aproveitar da nostalgia criada na primeira obra. Só que esse terceiro filme foi feito apenas poucos anos após o primeiro, e mesmo assim parece que tentaram causar essa sensação. Dessa vez se esforçaram a fazer um filme que se diferencia totalmente dos anteriores, mas o roteiro continua com muitas falhas, principalmente a justificativa para a trama existir não convence tão bem quanto deveria, e a tentativa do roteiro de nos passar que está concluindo uma história também não ajuda. Mas apesar de tudo isso, esse terceiro filme supera o segundo, principalmente por nos trazer outra trama. E apesar dessas pequenas falhas no roteiro, elas ocorrem apenas no início do filme, mas depois, conforme a trama se desenrola, ela vai melhorando muito, e conforme passa, vai prendendo nossa atenção. A comédia nesse filme é bem reduzida em comparação com os anteriores, apesar de sim, o filme ainda nos fazer rir. A ação e os momentos de tensão foram aumentados, e muito bem feitos. E o roteiro consegue repetir o efeito do primeiro filme de nos fazer torcer por um desfecho positivo no filme. Nesse meio também existe um defeito sério, que é que em alguns momentos a trama adquire um tom muito sério e até dramático, que não combinou em nada com os personagens. E falando dos personagens, mais uma vez o elenco faz seu trabalho com perfeição, apesar de ser nítido o desgaste dos personagens. Esse terceiro filme, apesar de ainda ser desnecessário, ao menos é uma conclusão satisfatória, e ao menos podemos ver o esforço que não vimos no segundo filme de ao menos tentar fazer algo diferente. Mais uma vez, é divertido ver os personagens vivendo mais uma aventura, mas é indiscutível que a trilogia Se Beber Não Case tem sequências totalmente desnecessárias que não chegam nem aos pés do primeiro filme. E é mais uma prova de que quando Hollywood quer sugar o sucesso de alguma coisa ao extremo, eles sugam com vontade. Até, como já disse, fingindo ser uma conclusão épica como se realmente o filme fosse necessário, o que nenhum dos dois foi. Então pessoal, estamos terminando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber da opinião de vocês. Vocês concordam comigo que as sequências de Se Beber Não Case são desnecessárias? Ou vocês até gostam mais das sequências do que do primeiro filme?
Conte para nós, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Se vocês curtiram o vídeo, por favor pessoal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E hoje já começou uma mudança no canal. A partir de hoje, os vídeos não são mais às quintas-feiras, mas sim às sextas-feiras ao meio-dia. E aos sábados não teremos mais gameplays, será apenas agora um vídeo por semana. Gameplays eu posso estar trazendo aí meio como um vídeo extra de vez em quando, mas não vai ser mais um quadro fixo no canal. Agora fixo mesmo, são vídeos sextas-feiras ao meio-dia, galerinha. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima!